Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Estão bem? Todo mundo tá bem? Todo mundo animado, né? Graças a Deus. Que bom, né? Então, está todo mundo bem. Vamos dar início mais uma aula do curso, né? Liderança na TI, uma abordagem prática. A aula de hoje vai abordar dois assuntos, que são metodologias contínuas, que aí vai ser abordado o ciclo PDCA e endomarketing. A gente vai dar início, né, principalmente com o ciclo PDCA. E aí, alguém já ouviu falar no ciclo PDCA? Já utilizou essa abordagem? Pois então, agora nós vamos ver. Também, Darcio, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no ciclo PDCA, e aí vocês vão ver como é interessante a utilização dele. Antes da gente se aprofundar no conteúdo, né, é bom a gente saber um pouco sobre a origem. O ciclo PDCA ele foi criado por Walter, esse nome super comum, na década de 20, né, mas ele se tornou conhecido quando William Edwards, que é conhecido como um dos gurus da gestão de qualidade, né, ele espalhou o conceito pelo mundo. Então, por esse motivo, o ciclo PDCA ele ficou, né, bastante conhecido. Aí, um tempo depois, houve uma inspiração de Don Wei sobre o método, né? Sobre o método do ciclo PDCA. E a partir disso aí, ele desenvolveu 5 soluções de problemas, o que inspirou esse método que a gente conhece hoje em dia. E aí eu trouxe para vocês os as 5 soluções para resolver problema. A primeira, ter conhecimento sobre a dificuldade, identificar o problema, estabelecer definições do problema, planejar algumas soluções e definir as ações que serão tomadas, registrar os acontecimentos e as soluções aplicadas, né, para que elas sejam aceitas de forma positiva ou negativa. E aí é importante a gente ressaltar também que o ciclo PDCA ele teve início como uma ferramenta administrativa, mas a metodologia desse ciclo ela tem sido bastante aplicada, principalmente para o aprimoramento contínuo, né? Seja ele tanto de qualidade quanto também de resolução de problemas organizacionais. Pode passar, Matheus. E então, né, o que é o ciclo PDCA? O significado da sigla PDCA é plan de planejar, do de executar, check de checar ou controlar e act de agir. Né? Essa ferramenta do ciclo PDCA ela é muito utilizada hoje em dia nas empresas como um método tanto para analisar quanto para solucionar problemas, né? Porque ela causa uma sequência lógica bastante que causa bastante possibilidade de você aumentar o conhecimento dos gestores, né? Tornando a tomada de decisão desses gestores mais efetivas. E aí o ciclo PDCA ele foi criado com o objetivo de acelerar o processo de identificação da causa dos problemas e auxiliar principalmente na proposta de soluções. O ciclo PDCA ele possui um processo cíclico, onde cada repetição ela pode ser encontrada outros resultados. Um exemplo, a identificação de falhas e também a mensuração dos fatores cruciais da gestão. E aí, quando a gente for falar um pouco mais aprofundado sobre cada etapa do ciclo PDCA, vocês vão entender como funciona essa parte de você encontrar outros resultados, mesmo que não seja na sua etapa. Pode passar, Matheus.
Então, por que o ciclo PDCA é tão importante, né? Principalmente, gente, é bastante importante porque ele auxilia na identificação dos problemas, tanto nos processos, né? E também ele serve para reparar causas de falhas que possam vir a ocorrer. Então, assim, ele serve para reparar essas falhas de forma rápida e também de forma muito precisa. E esse método ele ajuda muito na tomada de decisões nas empresas, que é bastante utilizado. E podemos citar, assim, como outra vantagem desse método, é que essa metodologia ela pode ser aplicada em qualquer processo organizacional, seja ele dentro das empresas, seja ele dentro de um projeto. Né? Ele também ajuda na padronização. Para quê, Marina? Para que, assim, todas as etapas elas sejam seguidas pelos colaboradores, sejam eles da empresa, dos projetos, para que essa execução ela ocorra com eficiência em cada processo. Né? Também auxilia no alcance de metas, no engajamento com o time e, principalmente, traz resultados positivos para a organização. E aí, como ele é um processo cíclico, ele permite retomar o processo novamente, né? Que haja essa continuidade. E a partir daí é possível que vocês tenham um aprimoramento contínuo de cada etapa desse processo. Pode passar, Matheus. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nas etapas. Ah, não, passei demais aqui. Os meus slides. Sorry, gente. Eu tô acompanhando a aula hoje pelo celular, aí fica um pouco mais difícil. Sim, voltando, né? Como o ciclo PDCA, ele promove o crescimento das pessoas. A partir de 5 aspectos, né? O primeiro, o ser humano só cresce quando é desafiado. A meta é o que promove o desafio. Para garantir o alcance da meta, é necessário que as pessoas busquem o conhecimento. Cada pessoa tem uma capacidade diária de absorção do conhecimento e o método PDCA é o caminho para desenvolver essa capacidade e alcançar a meta. Então, o que a gente pode tirar disso? Que utilizar o PDCA como a principal metodologia de processo é uma boa ou a melhor estratégia para conseguir alcançar melhores resultados, né, na sua organização, na empresa, ou até mesmo nos projetos. Pronto, agora a gente vai para a parte das etapas, né? O ciclo PDCA, ele, como foi citado anteriormente, é uma metodologia cíclica que é dividida em 4 etapas. Então, para o funcionamento correto desse ciclo, desse processo, é preciso rodar o PDCA. Como rodar? Executar ele, né? Como é cíclico, que a gente execute todas as etapas. A primeira etapa é planejar, que é o P. Podemos dizer que a melhor forma de solucionar um problema é você identificando as suas características e causas, usando principalmente como um planejamento. E a partir daí, montar um plano de ação para alcançar uma meta. Pode ser também elaborar objetivos claros e executáveis com foco em obter uns resultados positivos. Sobre o plano de ação, vocês vão ver mais na frente detalhado como montar esse plano de ação e, né, as características dele. Outra etapa é o executar, né, que é o cheque. Na verdade, é o do. Cheque é a próxima. Executar, nessa etapa, ele sugere que você execute as ações estabelecidas no plano de ação, sempre educando e treinando o pessoal, e acompanhe o progresso do que foi implementado. A próxima etapa é o controlar. No controlar, nessa etapa, é necessário que você controle os resultados obtidos, medindo e acompanhando o indicador eleito através do tempo. A partir daí, você vai analisar os resultados e refazer, né, ou fazer as reavaliações realizadas para o plano de ação. E agir, né? Para padronizar as ações, se a meta, né, caso
sua meta tenha sido alcançada, é necessário que você haja. Mas se isso não ocorreu, se a sua meta não foi alcançada, o ideal é que você corrija os erros através de um novo giro do PDCA, né, uma nova execução das etapas, e caso os resultados não tenham sido como os esperados. E é a partir daí que vocês vão agir. Então, você pode tanto agir positivamente ou você agir caso tenha ocorrido, né, algo imprevisto, algo negativamente. E aí, pode passar, Matheus. Eu trouxe para vocês um pouco mais sobre as etapas do ciclo PDCA, para vocês verem melhor. No planejamento, a gente tem a identificação do problema e criação da meta. Posteriormente, vocês vão localizar o problema, avaliar as causas e elaborar esse plano de ação. Você vai colocar o plano de ação em execução, que é o fazer. No check, onde você vai controlar, você vai verificar se esse plano de ação que você fez na etapa ele foi efetivo. E posteriormente, a gente vai para a última etapa, que é onde você vai adotar o plano aplicado como padrão. E aí agora eu vou explicar um pouco mais sobre como fazer cada etapa. Né, os detalhes da etapa 1 do PDCA, que é o planejar. Essa etapa, gente, é a mais importante, porque com essa etapa é possível que a gente defina os problemas que serão solucionados ou até mesmo os novos objetivos que a gente pretende alcançar, né? Então, ou seja, acima de tudo, é fundamental que esse planejamento ele seja muito bem executado, porque nas próximas etapas, caso esse planejamento não tenha sido bem executado, irá prejudicar as próximas etapas, né? E aí a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo ou o nosso resultado esperado. Então, é bastante importante que vocês prestem muita atenção e executem muito bem, principalmente essa etapa do planejar. E aí a gente vai para a primeira fase da etapa planejar, que é identificar o problema e estabelecer a meta. O objetivo de todo mundo, né, de todas as empresas, organizações, é melhorar os resultados, né? Para isso, o que a gente precisa fazer? Atingir metas, né? Seja a gente como funcionário, seja a gente como gestor, líder, né? Mas só que para a gente atingir essas metas, principalmente a gente precisa passar pelos obstáculos, vencer esses obstáculos. E o que seriam esses obstáculos? Os nossos problemas, né? Então, a meta podemos dizer que é um conjunto de 3 fatores. Que fatores, Marina? O objetivo, que é o que você vai fazer, o valor, que é quando fazer, e o prazo, que é quando ou até quando você vai fazer. Então, são 3 fatores muito importantes quando a gente estabelece uma meta, que a gente deve prestar muita atenção. Ou seja, né? Resumindo a primeira fase do planejamento do ciclo PDCA. A gente precisa saber, nessa fase, o que precisa ser melhorado, qual é o nosso problema, como medir e acompanhar o problema, os indicadores, né, utilizando indicadores, sejam eles de desempenho, como avaliar o histórico, ou propor um desafio. E qual será o desafio a superar? Qual a meta? Então, é importante que nessa etapa do ciclo PDCA, vocês estejam bastante alinhados com essas 3 perguntinhas. Na fase 2, que é onde a gente vai localizar o problema, né? A gente já identificou o problema na fase do planejamento, então a gente precisa analisar onde é que ele está, né? De uma forma mais estruturada. Então, essa localização do problema, ela ajuda a gente a identificar as causas da ocorrência, principalmente para as fases seguintes, né? Então, para isso, é preciso que haja uma definição de quais são os principais fatores que estão causando ou influenciando esse problema. E para a gente realizar essa análise de forma eficiente e eficaz, é fundamental que vocês possuam, né, as organizações possuam sistemas inteligentes e estruturados de dados,
porque aí eles podem fornecer informações, dados, principalmente para as tomadas de decisão. E nessa fase de localização do problema, tem alguns questionamentos, que são: quando o problema costuma ocorrer, onde ele costuma ocorrer, com que tipo de material ele ocorre, como ele ocorre, existe outro fator que influi no problema. Então, são algumas perguntas, né, que vocês devem se fazer, ou a organização deve fazer, né, nessa etapa ainda de planejamento, para principalmente localizar ações, tem que buscar nessa fase. E aí, a gente dá prosseguimento na próxima fase, que é a análise das causas do problema, né? Que é a fase 3. Essa fase, gente, ela tem como principal objetivo realizar uma análise das causas, uma boa análise dessas causas. Então, nessa fase, essa análise, ela só será possível se envolver todas as pessoas que conhecem do problema, né, atrás do mesmo objetivo, que no caso é resolver esse problema. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de uma técnica, que é brainstorming, né, que Só uma dúvida. de... Alguém já ouviu falar de brainstorming aqui? Já praticaram brainstorming? Só para a gente ter uma noção. Já, tá. O brainstorming, a gente até fala, Marina, daquela ideia que a gente utilizou na SESCOM, que é a Semana de Engenharia de Software e Ciência da Computação aqui da faculdade, é porque eu estou mencionando isso porque tem pessoas do primeiro semestre e ainda não tiveram contato com esse projeto, né? Que a gente, no começo, para a gente idealizar tudo, a gente reuniu todo o time e, assim, a gente começou a jogar ideias. Cara, e, tipo assim, a gente não se restringia, sabe? Tipo, quanto mais alta a ideia, a gente ia trabalhando e assim a gente ia transformando de acordo com a nossa realidade, tipo, coisas absurdas mesmo. Eu quero que tenha, sei lá, um robô aí onde as pessoas possam, sei lá, mexer e tudo mais. E a gente analisava tudo isso sem criticar e assim a gente trazia para nossa realidade. Então, às vezes a gente se restringe. Não vou falar isso porque questão do ponto de vista, né? Então, quando a gente pode, tipo assim, olhar para o problema e visualizar ele e falar assim, não dá para a gente fazer dessa forma, mas a gente pode seguir por outra linha, pegar isso e transformar em outra solução melhor, é muito interessante no brainstorming. Pode continuar, Marina. Fala sobre como é que funciona todas as etapas. É só dar essa dica aqui, porque muitas pessoas se restringem ao brainstorming, achando que você não pode falar, e não, tipo, toda ideia vai ser válida e assim a gente vai entendendo a viabilidade, se isso cabe ou não cabe dentro do projeto. Mas a maioria das vezes cabe, a gente faz melhor e a gente tenta sempre buscar o melhor de si. Então, não se restringam a isso. É exatamente isso que a Gabi falou, né? O brainstorm é essa tempestade de ideias, onde você pode falar a ideia que você tiver que vier na sua mente, mesmo que às vezes você considere uma ideia super absurda, às vezes não é. Então é importante, principalmente para isso, essa técnica, né? E como é que vocês podem fazer a técnica de brainstorm? Quem ainda não utilizou essa técnica, né? Eu creio que ainda vai utilizar em alguma hora na universidade, porque algumas cadeiras, projetos, eles utilizam muito. Então, basicamente, vai ser assim, né? Vai se reunir as pessoas que podem ajudar a resolver aquele problema. E aí, uma pessoa, né, geralmente o líder, o gestor, ou alguém que tenha mais domínio sobre o problema, ele vai explicar o problema. E aí, depois ele vai pedir para que todos vocês pensem nas causas daquele problema. E aí pode ser, ou você pode falar, ou você pode anotar, né, as suas ideias, que aí a pessoa vai pedir para que você pense, anote ou fale, né? Melhor anotar, porque se a gente ficar só pensando, às vezes são tantas ideias que a gente acaba esquecendo de alguma. E depois você vai reunir as ideias, né? E deixar tudo organizado. Pode ser num diagrama, ou até mesmo um documento. Então, no brainstorm tem 6 regras.
A primeira é que você deve anotar todas as ideias. Tudo que for de ideia, tudo que as pessoas disserem é importante que você anote. Todos devem participar, então todos que estão ali têm um pouco de conhecimento sobre o problema, estão participando do brainstorm, é importante que toda a equipe que esteja envolvida participe. Terceira, e eu considero bastante importante, não critiquem as ideias. Toda ideia é bem-vinda, né? Seja ela, se você, mesmo que você ache uma ideia absurda, às vezes não é. Então, principalmente na técnica do brainstorm, não há essa crítica da ideia de alguém. Então, e outra coisa importante, uma ideia de cada vez. Como são muitas ideias, é importante que tenha essa organização, né? Para não ficar um montão de ideias e algumas acabar sendo perdidas. E estimule muitas ideias, né? Instigue, fale sobre o problema, fale sobre detalhes do problema, para que aí as pessoas que estão ouvindo, que vão dar ideias, elas possam pensar, né, em ideias além, muitas coisas. E considere ideias extravagantes, né? Então, assim, mesmo que você, por exemplo, o que eu posso dizer, como eu posso citar como uma ideia? Tá, a gente está aqui no curso e tal, mas aí vamos realizar um brainstorm aqui e tal, e aí a gente pede uma ideia, me dê uma ideia aqui sobre o que a gente vai desenvolver no final do curso, tal, aí você diz, você vai desenvolver um software que no final do curso todo mundo vai desenvolver um software capaz de ler mentes ou algo do tipo, entendeu? Então pense alto, pense extravagantemente, né? Então, outro importante, mais um detalhe bem importante. Na etapa de brainstorm, a gente busca principalmente as causas dos problemas, né? E não as soluções. E aí deu para entender mais ou menos, gente? Alguém já utilizou, mesmo sabendo sem saber que era o brainstorm? É uma coisa muito utilizada. Só o Jefferson? Eles estão bem participativos, né, hoje, né? A gente pode perceber, né? Estão querendo conversar. Obrigada, Darson. Você é demais. O Darson não. Você nunca tinha. O Juliano já utilizou. Na Include, Juliana? Ou na faculdade? Tempos. Então, né, gente? Dando prosseguimento. Vocês ficam caladinhos, mas no final da aula tem uma surpresinha bem boa. Tá? Então, vamos interagir. Então, que eles não querem conversar com a gente. Poxa, a gente é tão legal, né, Marina? Né, Matheus? Mas eu entendo, gente. Às vezes nem eu quero falar comigo mesmo. Mas é isso. Então, pode passar, Matheus. Vamos para a última fase, né, da etapa de planejamento. Realmente, como falado anteriormente, é uma etapa bastante importante. Tanto vocês estão vendo aí como é uma etapa extensa, né, onde tem muitos detalhes. Então, do ciclo é a etapa mais importante. Então, se você não tivesse cuidado em fazer a etapa do planejamento muito bem feita, é capaz que acabe impactando negativamente nas outras etapas. E a gente vai para a última fase dessa etapa de planejamento, que é a elaboração do plano de ação, né? Nessa etapa, né, vocês devem elaborar um plano de ação. E esse plano de ação, ele deve ser focado principalmente nessas causas fundamentais e principalmente, gente, esse plano de ação ele deve ter um prazo e os responsáveis por cada ação devem ser bem definidos. Por que ter um prazo, Marina? Porque, às vezes, quando você deixa as coisas muito abertas, dá aquela sensação de que, eu sempre posso estender um pouco mais. E quando tem um prazo estabelecido, um dia para começar, um dia para terminar, é como se você se adequasse mais, né? Se organizasse mais. E aí, para concluir os objetivos. E esses responsáveis bem definidos é importante principalmente para você, assim, né? Aquilo que a gente fala da gestão do conhecimento, né? Saber quem sabe o quê, quem faz o quê. E até mesmo para assim, os gestores, né? Outras pessoas
estejam, tal etapa aqui, como é que tá tal etapa aqui, quem é o responsável por tal etapa aqui. Então, se, por exemplo, tiver uma etapa em que a Gabi for responsável, o gestor, o líder da equipe, alguma pessoa da equipe quiser esclarecer algumas dúvidas sobre essa etapa, não tem por que ela nem procurar, né? Ela vai chegar e procurar logo a Gabi, que é o responsável pela etapa. Então, nessa etapa, né, o que a gente deve fazer? Discutir as medidas possíveis e definir as mais adequadas para eliminar as causas fundamentais. Então, é importante que haja nessa discussão do que é possível trazer para o projeto de vocês e definir quais são as coisas mais adequadas, porque aí vocês ficam mais objetivos, né? Não ficam perdendo tempo com coisas que talvez não sejam tão fundamentais. E são importantes as medidas eficazes, simples, de baixo custo e que são compatíveis com os prazos da meta. Então, é importante que vocês também definam coisas que podem ser feitas, né? Coisas simples, não coisas muito complexas, né? Mas coisas que podem ser feitas dentro do prazo estabelecido. Elaborar o plano de ação, que é muito importante também. E aí, esse plano de ação, ele deverá conter as medidas prioritárias, o que vocês têm de prioridade, né? As metas que são prioritárias no projeto de vocês e que são suficientes para atingir uma meta, né? Essas medidas que vocês devem fazer, principalmente para atingir a meta que vocês desejam, ou que a organização, a empresa deseja. E aí, a gente não pode de jeito nenhum, preencher o plano com intenções. Eu tenho intenção de fazer isso. Não, tem que ser com coisas concretas, com coisas que podem ser feitas, com coisas que podem ser atingíveis, né? E somente insira as ações que estão sob a autoridade do gestor. Para você não inserir ações que nem foram discutidas no plano de ação. E aí, pode passar, Matheus. Agora a gente vai falar sobre a elaboração do plano de ação, né? Como é que vocês podem elaborar o plano de ação? Para elaborar o plano de ação, né, tem algumas perguntinhas, que é um modelo, que vocês podem se fazer, né? Vai ser muito importante essas perguntas, mas principalmente as respostas dessas perguntas. A primeira é como cada ação proposta irá contribuir para alcançar a meta. A segunda, as ações propostas são suficientemente detalhadas para garantir a implementação na data proposta. Essa segunda pergunta é assim, é aquele caso para não restar dúvidas, né? Você detalhar o máximo possível para que a pessoa que vai implementar, né, não fique com dúvidas. E aí, por exemplo, ele está com uma dúvida e vai esclarecer a dúvida um dia antes de entregar, de bater a meta, né, que foi proposta. Terceiro, o prazo de ação é compatível para atingir os objetivos. Você tem que ver se você não está colocando um prazo muito pequeno para uma coisa que talvez não seja cumprido naquele prazo. Então, é importante a gente ter esse controle. Em quantos dias eu posso fazer tal coisa para estabelecer esse prazo? A execução da ação está dentro da autoridade responsável pela área de execução. Aqui é aquela parte, né, de quem faz o quê. Se essa ação ela está tendo como responsável uma pessoa que domine ela, que saiba fazer ela, que possa fazer ela, né? Aqueles que estão envolvidos possuem o conhecimento técnico necessário para implementar essa ação? Então, já é uma pergunta complementando, a quinta pergunta já é complementando a quarta pergunta, né? Então, essas pessoas que estão ali designadas para fazer aquela ação, elas têm conhecimento técnico sobre aquele determinado assunto? As ações são de melhorias ou de rotina? É importante também ter essa definição, até mesmo para as pessoas que estão executando, né, ou visualizando se basearem. A ação ataca a causa raiz ou apenas os sintomas? Então, é importante você detalhar também se essa ação ela resolve todo o seu problema ou só uma parte do seu problema.
E aí, finalizando, né, essa etapa tão longa, que é a etapa do planejar, pode passar, Matheus. A gente vai para a etapa 2, que é executar, né? Com todo o conteúdo já aqui na nossa cabeça, gerido, né? Nós devemos colocar em execução as ações que foram planejadas na etapa de planejamento, né? Então, esse plano de ação é o que põe a gestão, o líder, e toda essa etapa em movimento, né? Então, para a gente concluir, obter êxito, é preciso que a gente execute as ações sistematicamente, né? Sem o prazo e sem a execução correta dessas ações, não há possibilidade do resultado melhorar. Então, é importante que a gente siga passo a passo, de forma correta, todas as metas, essas ações que estão sendo estabelecidas, para que aí a gente possa obter êxito, né? Então, a gente pode dizer também que os responsáveis por cada ação, eles devem estar capacitados e cientes dos prazos para executar o plano da melhor forma. Então, é tudo que a gente já falou sobre o plano de ação. É importante que a gente detalhe bastante o que deve ser feito, cada ação, como deve ser feita. É importante que a gente atribua responsáveis, pessoas para fazer aquelas ações, pessoas que tenham conhecimento técnico, pessoas que consigam realizar essas ações. É muito importante também que a gente estabeleça prazos, né? Mas prazos não impossíveis, né? Coisas que deem para ser feitas em determinado prazo, prazos que deem para ser feitas em determinadas coisas. E aí o êxito vem. A etapa 3 é o cheque, né? Checar. Nessa etapa, a gente pode ver se as metas foram alcançadas no prazo estabelecido. Caso os resultados não forem atingidos, será preciso revisar o planejamento, ou seja, refletir e definir essas novas ações. Nessa etapa, você vai realmente checar se o que você definiu com a sua equipe, né, o que foi definido, foi realmente feito, se foi feito dentro do prazo. E aí, caso não tenha sido feito, então, né, será preciso revisar a etapa de planejamento. Por isso que é tão importante fazer uma etapa de planejamento bem feita, gente. Porque se não for bem feita, impacta nas outras etapas. E aí, por exemplo, você fez a etapa de planejamento, ok, né? Aí você executou. Quando você vai checar, né, que podemos levar assim para engenharia de software, por exemplo, testar, validar, você vê que tem um erro, que não foi bem feito, não era daquele jeito. E aí você vai ter o quê? Um retrabalho. E retrabalho custa o quê? Tempo. E tempo, a gente sabe que é uma coisa muito valiosa. A etapa 4 é o agir corretivamente, né? A ação. Então, quando essas metas foram atingidas, essa é a fase que a gente adota o plano aplicado como padrão. Então, se deu tudo certinho, se vocês conseguiram bater as metas, fazer as ações no prazo estabelecido, então aquele plano de ação que vocês realizaram, fizeram, ele pode ser aplicado como padrão na organização de vocês. Mas, caso não tenha dado certo, não tenha saído como planejado, é hora de agir corretivamente sobre os pontos que impossibilitaram o alcance de todas as metas estipuladas. Então, é hora de vocês fazer esse levantamento, né, e agir sobre aquelas coisas que não deram certo, por que não deu certo, onde foi que errou, o que foi que faltou. E aí, para finalizar, Marina, temos uma pergunta sobre isso que o Juliano fez. É meio que uma validação isso? a etapa 3, A etapa 4, Juliano. Act. Não, a avaliação. Ah, não, é a 3 A mesmo. 3. É meio que uma validação. Realmente é o checar. Né? Você vê se o que você fez estava de acordo com os objetivos da empresa, está bem alinhado, se conseguiram bater as metas dentro do prazo, de forma correta, né? Porque também não adianta, por exemplo, um trabalho que era para ser feito 5 itens. Em 15 dias. Você fez em 15 dias, mas você não fez os 5 itens, então não deu certo. Então é como se fosse realmente essa validação,
né? Se checar, ver se está tudo corretamente. E aí, se tiver, você passa para a etapa 4, que é onde você pode adotar esse plano, né? Tudo corretinho, dentro dos prazos corretos, foi tudo feito, as metas foram batidas, as pessoas responsáveis, né, conseguiram sanar os problemas da empresa, e aí você adota esse plano como padrão para todo mundo. E caso não tenha dado certo, né, como eu falei, é hora de agir corretivamente. Você vai fazer esse levantamento sobre o que deu errado, o motivo, a causa, né, para ir corrigir. E aí, ficou esclarecido, Juliana? Pronto. Qualquer dúvida a gente pode perguntar. Eu falo meio rápido, se precisar parar também. Que eu falo assim, engula as palavras. E, para finalizar, pode passar, o Matheus. Eu já ia dizer Gilberto. Então, para finalizar, como é que o ciclo do PDCA ele acaba, né? Como o próprio nome já diz, né? Esse ciclo é um ciclo de melhoria contínua. Então, quando um ciclo acabar, outro deve começar, né? Então, tem essa finalização. A gente sabe que o ciclo é um atrás do outro, e aí, quando, né, não tem o término, é sempre girando. E por que isso, né, gente? Porque sempre haverá os problemas, né? E sempre haverá melhorias a serem feitas em uma organização, empresa. Então, é importante que a gente nunca se esqueça de garantir um tempo especial, principalmente para a etapa de planejamento desse método. Então, acho que já deu para perceber que a etapa de planejamento, né, ela é bem extensa, ela é longa, principalmente por isso, porque é uma etapa muito importante, né? É através dela que a gente garante todo o sucesso do ciclo. Então, não se esqueçam de sempre garantir um tempo especial para essa etapa de planejamento. E é isso. Ficou alguma dúvida sobre essa parte de ciclo PDCA? No final da aula vai ter um Kahoot, acho que fixa melhor até o conteúdo. Ah, Mariana, você já contou a surpresa. Eu não Contei, acredito. 40. Então Foi receberam mal. spoiler, gente. Bom, vamos lá. Como eu não tô vendo a Só tela. uma coisa, se vocês Ok. quiserem conteúdo sobre também artigos que falem sobre o ciclo PDCA, né? Se cada um tem uma forma de adquirir conhecimento que acha mais válida também, vocês podem pedir, tá? No grupo do Telegram, que a gente manda todo o material que a gente tem sobre isso. Ou sobre qualquer conteúdo também, não precisa ser só sobre o ciclo PDCA, não. Porque às vezes fica assim, né? Umas dúvidas, às vezes a gente tem vergonha de perguntar, ou às vezes a gente quer se aprofundar em um assunto, não sabe por onde começar. Então, é isso. Bom, pessoal, como eu não tô vendo a tela do Meet, qualquer dúvida que vocês tiverem, levantem a mão que eu volto aqui. Ou então a Marina fala pra mim. Mas prefiro que levantem a mão por causa que eu venho aqui e vejo no chat. Alguém já ouviu falar em endomarketing? Sim? Não? Também não, não, não. Tá, a maioria não. Então vamos explicar, né? O que é o endomarketing, Matheus? Gente, o endomarketing é mais conhecido como marketing interno. É uma estratégia que vai focar para melhorar a marca, melhorar a empresa, reduzir que funcionários sejam demitidos, sejam contratados, vira aquela rota de sempre alguém sai, alguém entra, alguém sai, alguém entra, e aumentar a satisfação dos funcionários. Aumentar a alegria, o que eles esperam. Até coloquei ali o GIF da Senhorita Minutos para quem assistiu Loki, porque ela tá ali, né, sempre para ajudar e manter a satisfação da TVA. O endomarketing ele vai focar no capital humano. O que é o capital humano? Os funcionários. E a base é o relacionamento. A gente vai usar agora, a gente vai lembrar aqui no endomarketing, muita coisa que a gente já viu. O CNV, a gestão do conhecimento. Sempre a gente está ali no relacionamento. Ou seja, a empresa vai estabelecer uma relação saudável com seus colaboradores, com seus funcionários, melhorando a imagem da empresa e vai facilitar a lealdade com os funcionários, com o negócio. Ou seja, quando o público interno da empresa está fidelizado, leal ao negócio, a companhia fortaleceu a marca. Exemplos de endomarketing.
Quando a empresa treina e gera capacitações, né, dá aquela treinada, dá mais experiência para o seu funcionário, incentivos ao diálogo, usa a prática da CNV, faz que ele demonstre as suas necessidades, troca de experiências, aí entra a gestão do conhecimento, sempre passando conhecimento um do outro, passando experiências, eventos voltados para os funcionários, igual quando a faculdade traz pra gente palestras exclusivas pra gente, ou mesmo nas empresas, trazer eventos, trazer palestras, valorização do desempenho coletivo e individual, é quando a empresa chega no funcionário e fala parabéns, você está indo muito bem, ou vai numa equipe, um time, e diz que está fazendo tudo certo, estão indo bem, é valorizar mesmo. E as melhorias nos processos de comunicação interna. Novamente, o CNV, sempre o CNV, melhorando sempre o diálogo e a comunicação. Exemplo na prática. Em 2016, a gente já teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E o maior patrocinador foi a Coca-Cola. Com isso, a Coca-Cola aproveitou e para os representantes que estavam ali cuidando desse patrocínio nas Olimpíadas, o que eles fizeram? Primeiro, fizeram um andar olímpico. Vocês podem ver aí que eles fizeram meio que um andar. Tinha mesa para os pessoais conversar, um negócio aí para socar, que eu não sei o nome, para passar o tempo, para relaxar, para desestressar. Também fizeram um lugar para você tirar uma foto com a réplica da tocha olímpica. E ainda trouxeram uma palestra com o ex-jogador da seleção brasileira de vôlei masculino, que entrou com ação com a Coca-Cola. Tudo isso para quê? Para unir o time, para aproximar os colaboradores e reforçar que todos que estão fazendo aquilo ali estão fazendo junto, todo mundo está junto. Aquelas pessoas estão responsáveis por onde a Coca-Cola está. Um outro exemplo é a Fiat. A Fiat possibilita que os funcionários façam test drive dos carros que ainda nem foram lançados. Isso para trazer um vínculo que os funcionários são tão importantes quanto os clientes. Não é uma coisa boa? Não é uma coisa legal? Imagina você testar um carro que ninguém tem, só você está testando ali. E como elaborar um bom endomarketing? Bom, atender às expectativas dos funcionários. O que é isso, Matheus? Bom, funcionários envolve o quê? Envolve confiança. Todo mundo ali confia que a empresa vai oferecer aquilo. E a empresa não pode prometer aquilo que ela não vai cumprir. Por exemplo, eu sugeri não, né? O endomarketing sugere que tenha, deixa eu voltar aqui, que tenha incentivos ao diálogo, troca de experiências e treinamentos e capacitações. Aí vamos supor que teve um treinamento na empresa e no final ia ter um brinde. Aí vamos colocar uma empresa aqui bem grande, bem famosa, que é a Sony. Colocou lá, fez uma capacitação, fez uma gincana e falou assim, olha gente, no final dessa gincana vai ter um brinde. Aí os funcionários colocam expectativas naquilo e pensam, nossa, vai ser um PlayStation 5 que vai ganhar aqui, a pessoa que foi melhor. Só que a empresa não especificou. Então a dica é, atenda às expectativas do usuário. Defina, deixar nítido tudo que vai ser sorteado, por exemplo. Ou seja, não foi o PS5, foi o quê? Foi uma viagem, foi um cupom de R$200 para você gastar ali, na lojinha da esquina. Ou seja, atenda às expectativas dos usuários. O segundo é entender o seu público-alvo. Como assim, Matheus? Conhecer quem são os seus funcionários. Quantos funcionários você tem? Quais as características deles? No time, o que aquele time ele é bom? O que aquele outro time ele é bom? Quanto mais saber, mais respeito você vai ter daqueles funcionários. Terceiro ponto, descubra o que os colaboradores esperam da empresa. Deixar os funcionários revelarem o que motiva eles, o que os agrada, vai melhorar. Como é que se diz? Eu até anotei aqui. Vai melhorar, o ambiente da empresa e vai
Pera, me perdi aqui, gente. Vai deixar os funcionários revelarem o que os motiva. É isso, descubra isso. Depois, traçar os objetivos. Depois de toda essa pesquisa que você vai fazer na sua empresa como líder ou como empregador, agora é a hora de resolver os problemas que apareceram. Ah, as expectativas não estão sendo atendidas, não conheço aquele público-alvo ali, não sei o que eles querem, traçar o que é para fazer, quais são os problemas, ver tudinho e depois, como vocês podem ver aí, executar esses planos. Execute tudo, conheça, atenda e depois meça os resultados. Pegue tudo, vê, melhorou, parou de sair funcionários, tá todo mundo bem, a imagem da empresa tá bem, então tá ok, funcionou o endomarketing. Não tá bem, começa tudo de novo. Tem alguma dúvida sobre endomarketing? Ai, ai, tudo bem? Tá tudo ok aí, Marina, com a surpresa que você contou? Tá assim. Já tem alguém entrando, Marina? Ó, tem. Falta, eu acho, só o Thiago. Certo. Tem 6. Você tá? Então falta alguém só. Quem é que falta? 3, 6. Faltam 2, então. Quem é os olhinhos do Vucu Vucu? Que aí no final, gente, rola um bônus pelo Kahoot. Aí quem ganhou? O Vucu Vucu. A gente não vai saber quem é. O Vuki Vuki Vuki. O que Vuki Vuki. O Thiago é o O Thiago olhinho. é os olhinhos. E quem é o Vuki Vuki? Aposto que a Giovana é o Vuki Vuki. Conheço a Giovana. É uma música. Ah, uma É o música. Darson. Vuki Vuki? Vou pesquisar, porque eu sou curiosa, Darson. Falta alguém, gente? 1, 2, 3, 6, 3, 7. 4, 5, 6, Foi, né? 7. Acho que tem 8 pessoas. Se faltar alguém, coloca aí no chat que ainda falta, que às vezes pelo celular, né, demora um pouco. Ai. Caindo. Dá pra ouvir a musiquinha? Dá, Dá. né? Vai. Pronto, tem 8 pessoas. Pronto, vamos dar início, né, gente? Que aí quanto mais rápido a gente vai, mais rápido a gente tá. Ó, dando início, né? Vai ser sobre a aula de hoje, tá? Dá pra vocês verem, né, a pergunta? Sim. A pergunta é Verdadeiro ou aqui falso? Para fazer um bom pergunta é endomarketing, é preciso prometer aquilo que não vai cumprir e entender o público-alvo. Lembrando que vocês verem a pergunta aqui no Meet e responde aí pelo celular. No celular Isso. não aparece. Ou no celular no computador, né? Não aparece a pergunta, né? Só a resposta, eu acho. Ou no celular, que só aparece a resposta. Isso, não cair numa Olha! pegadinha. Tem que cumprir. Isso mesmo. Arrasaram. Vamos para a próxima. André, Jeffrey, Alana, o Thiago, né? Thiago é o olhinho? É, o Thiago e o JFR. Cadê o Vuki Vuki? Que não está aparecendo no ranking. Verdadeiro ou falso? O endomarketing foca no capital humano para melhorar a marca, reduzir a rotatividade e melhorar a satisfação.
verdadeiro, prestar Olha, estão atenção. afiados nos conteúdos, viu? Tudo bem, Thiago, te entendo. Deve ser irmã da minha, que é a lentidão em pessoa. Pronto, tá todo mundo bem afiado aí nos conteúdos, né? Muito bem, gente. Sim. A Lana Olha, o aí Vuk Vuk subindo. apareceu. Verdade. Vamos para a próxima. Hoje só são 8 perguntinhas. Ó, essa é múltipla escolha. O que é importante no endomarketing, gente? É a lealdade? É melhorar a marca? É reduzir a rotatividade? Ou é a satisfação dos funcionários? Olha, gostei. Foi Olha, bem a dividido. resposta correta era todas, viu, gente? Todinhas, não é só uma ou duas, não. Todas são importantes. Isso mesmo, tava todas corretas. Então aí foi tipo a pergunta bônus, né? O Sim. Matheus distribuiu para vocês. Olha, o JRF, não, JFR está aí, né? Na liderança, medalha de ouro. Gente, falando em medalha de ouro, vocês estão assistindo a Olimpíadas? As Olimpíadas, a Olimpíada? Nossa, eu assisti hoje o jogo de vôlei, né? Eu fiquei muito puta, Só assim. estresse, né? O jogo de vôlei hoje. Ah, Maria. Tava pau a pau. Eu disse, meu Deus, vai, vai. No final não deu, mas é isso, né? O Thiago não tá. Não tá no espírito patriotista ainda. Eu assisto todas, eu dormi bem 3 horas da manhã só assistindo. Jesus. Vamos pra próxima. Parece um zumbi, né? Que eu acordo 6 horas da manhã. Verdadeiro ou falso? Na etapa de planejamento, a melhor forma de solucionar um problema é identificando como suas características e causas. Aí já começa a parte de ciclo PDCA, tá? Orra! Urra! Que rápidos! Verdadeiro, realmente, na etapa de planejamento, né? A melhor forma de você solucionar os problemas é identificando as características desses problemas e as causas. Aí vamos para a próxima. Olha, acertou todas, viu? Acertou todas. Quinta. O que não pode ser considerado uma regra do brainstorming? Anote Essa é o todas que as não pode. ideias? Críticas como ideias? Considere ideias extravagantes? Uma ideia de cada vez. Todo mundo Olha, acertou. todo mundo acertou, né? Realmente, críticas como ideias não podem haver, né? A gente não pode haver essa crítica a nenhuma ideia. Pelo contrário, todas as ideias são bem-vindas. O ranking continua o mesmo. E aí vamos para a sexta pergunta. Qual o Qual é o significado da significado? cicla de PDCA? Acho que vocês confundiram, né? Cheque, gente. Não é. Vocês confundiram com qual? Com a amarelinha? Que é planejar, doação, cheque, controlar e act feito, né? Ah, eles Não. foram pro lado inglês. Ai, foi mesmo, né? Foi. Mas era o significado, gente. Tá em português para vocês, é? Não, o primeiro tá. Ah, tá. Ah, Ah, eu confundi. tá. Gente, foi o Tipo Google assim, Chrome que traduziu. mano, Foi eu verdade. vacilei ali, eu não olhei a tradução do Act, é o marco amarelo. Não, Não mas vi. o erro aqui foi o Google Chrome que traduziu. Que traduziu, não foi? Foi. Mas é realmente planejar, executar, checar, controlar e agir. Porque o act aqui estava como feito, e não é feito, é agir. Acho que foi o que vocês confundiram, né? Gente, quem é mijona? Quem é mijona, gente? Olha, vocês estão bem criativos, viu? Parabéns. Ó, a 7.
medo dos próximos nomes que podem Quantas aparecer. fases possui a etapa 1 do PDCA? Que é a etapa de planejar. Uma etapa bastante extensa, né? Às vezes fica difícil da gente relembrar quantas etapas são. Ah, mas a maioria acertou. Realmente são 4 etapas. Olha aí. O ranking deu uma mudada. Daí vamos para a última, gente, para a gente finalizar. Como o ciclo do PDCA acaba? No final da etapa de ACT? Quando o clico acabar? Quando um clico acabar, outro deve começar? A ciclo. Opa, já responderam? Oh. Vocês. Gente, isso foi uma coisa muito falada. O ciclo PDCA, como ele é um ciclo contínuo, né, de melhoria contínua, ele não acaba. Quando a gente termina a etapa de ACT, a gente volta para a etapa de planejar. Acho que um pouquinho, né, de atenção. Mas vamos ver como é que tá o ranking. Bater aqui Será um que print. mudou? O pódio. Vamos lá, quem é bronze? Mijona, bronze. Mijona bronze. JRF. É o Juliano? E o E primeiro. primeiro. Taranana. Cara. O Thiago. Thiago! Peguei ouro. Olha aí. Arrasou. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É muito conteúdo, mas vocês podem ver a gravação que o Matheus vai disponibilizar. E aí, se tiver dúvida, pode falar no grupo do Discord, não, do Telegram, né? Se não se sentirem à vontade, assim, para entrar no grupo, pode. Não sei se dá para chamar no privado no Telegram, né? O Telegram. Dá, né? Eu não Dá. sei. Mas podem falar lá, né? Também para pedir conteúdo, material sobre algum conteúdo do curso. Pode falar aí qualquer uma dúvida também. Estamos disponíveis. Isso mesmo. Isso. E é isso, e até sexta-feira, né? Sexta-feira tem aula. E sexta-feira tem ao novamente. vivo, hein, gente? Ah, e não saiu ainda. Vocês preparem perguntas para fazer para a atual líder da Include. É mesmo. Que ela vai estar presente com a gente. Sexta-feira é aula com a Include. Então, se tiver dúvida sobre empresas júnior, alguma coisa assim, vão Um perguntar. tipo de pergunta, até mesmo curiosidade, se você quiser saber como é a experiência, como é que eles trabalham com precificação, como é que eles atuam, ou até mesmo fazer perguntas para mim ou para o Gilberto sobre alguma coisa que vocês queiram saber do mercado de trabalho, até mesmo com o Processo Matheus seletivo. como foi o processo seletivo e tudo mais, o que é que a gente precisa saber para ser boa no entrevista, a gente precisa realmente ter, enfim, eu tô fazendo várias perguntas aqui, tá vendo? Se deixar, eu não paro. Adorei. Já vou anotar para perguntar a ela. Eu não paro, Então é mas isso, né? É isso, gente. Então, até sexta. Boa noite para todo mundo. Boa noite. se tiverem alguma dúvida também, estamos aqui para responder. Isso.